queria ministrar a segunda mensagem que nós estamos pregando em cima daquele texto de Ezequiel 37 sobre o vale de ossos secos. Domingo passado nós falamos sobre a condição para que uma pessoa possa viver a vida sobrenatural, e hoje eu quero falar sobre a atitude que tem uma pessoa que vive uma vida sobrenatural. Eu queria só fazer um esclarecimento. A vida sobrenatural da qual nós falamos aqui é a vida, como o próprio nome diz, sobre que está acima da vida natural. A vida natural é a vida biológica, a vida que eu e você temos, todos os seres vivos têm, inclusive na natureza. E a sobrenatural é a vida que está acima dessa vida biológica, que é uma qualidade de vida inerente ao ser humano, que só o ser humano, como a coroa da criação de Deus, pode viver, porque é uma vida que vai além da dimensão física, que é a dimensão espiritual. Então, como é que se vive essa vida sobrenatural? Qual é a atitude de uma pessoa que vive essa vida sobrenatural? Mas antes eu queria ler novamente o texto de Ezequiel 37, no versículo 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano, só tu o sabes. E ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhe: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e o fiz seus companheiros. Palavra do Senhor. Esse texto é um texto em que Ezequiel descreve uma visão que Deus lhe deu durante um período muito difícil da história de Israel. Israel havia sido invadida pelo Império Babilônico, e boa parte dos judeus haviam sido deportados para a Babilônia, e outra parte que ficou em sua terra ficou debaixo do domínio do Império Babilônico. E nessa situação difícil de invasão
de terra, de dominação para os que ficaram e para os outros que foram deportados, que foram viver longe da sua terra, longe dos seus parentes, viver com outros costumes e também debaixo de um sistema de dominação. Havia um sentimento de desesperança muito grande, havia um sentimento de tristeza muito grande, falta de perspectiva por parte desses judeus, desse povo de Israel. E o Senhor então, querendo trazer a esperança e dar ao povo que estava vivendo naquela situação desesperadora, o Senhor levantou Ezequiel, deu a ele essa visão no meio de um vale de ossos secos, e o Senhor manda Ezequiel profetizar aqueles ossos, para que aqueles ossos voltem a ter vida, para que aqueles ossos voltem a viver, porque um dia eles já foram uma pessoa com carne, com tendões, com um espírito dentro deles. E Ezequiel então profetiza, e aqueles ossos começam a ser enxertados com carnes, com tendões, e eles começam a se juntar e começam a formar um grande exército, mas aquele exército ainda está inerte no chão. E o Senhor ele sopra o Espírito sobre eles e eles adquirem vida. E de um vale de ossos secos desconexos, eles se tornam um grande exército. E o Senhor diz, através daquela visão, eu vou fazer a mesma coisa com a minha nação, com o meu povo de Israel. Eu vou juntá-los como exército novamente. Eu vou trazê-los de volta à sua terra. E essa situação que vocês estão passando, ela é temporária. Ela está debaixo do meu controle. Ela está debaixo do meu domínio. Então, meu querido, eu quero compartilhar com você nessa manhã, assim como Ezequiel viveu aquela experiência sobrenatural. Para mim e você que estamos vivendo também hoje num tempo difícil, de pandemia, de incertezas, de isolamento, de falta de perspectiva. Como é que você pode fazer? Quais as atitudes que você pode ter para que em meio ao caos estabelecido você possa ser alçado acima das circunstâncias, para que você possa ser alçado acima dessa situação de falta de esperança e de perspectiva para muitos? Quais são as atitudes que a gente tem que ter para a gente poder viver essa vida além do natural, além daquilo que os nossos olhos veem, além daquilo que a gente consegue contemplar ao nosso redor? Pastor, o que é que nós podemos aprender com esse texto que nos ensina como ter essa vida que não faz pouco caso, não que nega a realidade ao seu redor, mas que mesmo reconhecendo essa realidade ao nosso redor, ela consegue se sobrepor a essa realidade. Ela consegue vislumbrar algo além daquilo que a gente consegue ver nos noticiários, nas TVs, nos sites, nas redes sociais. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa manhã. Olhando para esse texto, a primeira coisa que eu aprendo sobre a atitude que nós devemos ter para ter uma vida sobrenatural é que nós mantemos comunhão com Deus. Uma pessoa que tem uma vida sobrenatural, ela mantém comunhão com Deus. Ela se relaciona com Deus. Ela vive com Deus. Deus é uma realidade para a vida dela. Deus não é uma ideia longínqua. Deus não é um ser distante, mas ela consegue ter comunhão com Deus. Deus está próximo. Deus está presente na sua vida. No versículo 3, quando o profeta é levado
para o vale de ossos secos, Deus faz uma pergunta para ele. Deus, no versículo 3, o profeta diz: e o Senhor me perguntou, e eu respondi. Ou seja, o profeta manteve uma linha de comunicação com Deus, mesmo em meio àquela circunstância de caos estabelecida. Ele conseguiu ouvir a voz de Deus e ele conseguiu falar com Deus. Ele escutou a voz do Senhor quando Deus falou com ele. Ou seja, ele estava em contato, ele estava em comunhão, ele estava em relacionamento com Deus. A Bíblia Sagrada nos exorta, nos anima, nos chama, nos convida a nós ouvirmos aquilo que Deus tem para nos dizer. Em vários textos de Apocalipse, nos dito o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Muitos de nós, inclusive cristãos, nós achamos oportunidade para pedir coisas a Deus, para falar a Deus os nossos pedidos. Muitos de nós vamos um pouco além e nós conseguimos agradecer a Deus por aquilo que nós recebemos. Nós não ficamos limitados a pedir, mas nós também sabemos agradecer, mas poucos param para ouvir a voz de Deus. E relacionamento, queridos, é uma via de mão dupla, em que eu dou e recebo, em que eu falo e escuto. Vida com Deus não é um monólogo. Comunhão com Deus não é um monólogo em que apenas eu falo, em que apenas eu abro a boca e dirijo as palavras a Deus, seja para pedir ou seja para agradecer. Mas é um diálogo. Eu preciso também ouvir a voz de Deus. O profeta foi levado pelo Senhor para aquele vale e Deus começou a travar um diálogo com ele. E o Senhor pergunta: esses ossos poderão tornar a viver? E o profeta responde: Senhor, tu sabes. Eu não sei. Eu olho a realidade e eu não consigo dizer se essa realidade tão dura, tão difícil, de morte, pode ser mudada. Mas tu és soberano, Senhor. Tu sabes. Então, ou seja, ele trava um diálogo com Deus, ele trava uma comunicação com Deus. Nós normalmente, nós desenvolvemos vários níveis de audição. Hoje, mais do que nunca, com o advento da internet e com as redes sociais, nós temos muitas vozes chegando a nós diariamente. Antes, nós tínhamos apenas a TV, que por meio das suas propagandas ou por meio dos seus noticiários nos nutriam com informação. Tínhamos o rádio, ouvíamos essas vozes. Só que essas vozes hoje se multiplicaram, porque agora nós temos acesso à rede mundial de computadores, nós temos N aplicativos, N formas de comunicação. Então, a quantidade de vozes que hoje chegam até nós multiplicou absurdamente. E qual é a grande dificuldade hoje? É em meio a essas vozes que nos chegam, nós termos tempo e discernimento para entender a voz de Deus em meio a tantas essas vozes. Então, ouvir é uma atitude que é muitas vezes até passiva. Por exemplo, quando você se senta diante de um aparelho de TV ou diante de um computador para assistir um programa ou para ver um vídeo, você assume uma atitude mais passiva, em que você se senta ali e fica escutando aquilo que o apresentador ou aquilo que o ator daquele filme, aquela programação está lhe passando. É uma atitude mais passiva. Só que para ouvir a voz de Deus, eu preciso de uma atitude ativa.
Eu não posso ficar na passividade. Eu tenho que ter uma atitude diferente. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que desejar. Eu tenho que me concentrar. Eu tenho que me recolher. Talvez seja por isso que Rick Warren, um pastor americano, autor daquele livro Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito, ele tem uma frase que nos chama muita atenção. Ele diz o seguinte: existe uma coisa que Deus não tem, a não ser que você dê para Ele a sua atenção. É até aparentemente contraditório. Se Deus é todo poderoso, se Deus é onipotente, se Deus é onisciente, se Deus tem tudo, se Deus é autossuficiente, como é que existe algo que Deus não tem? É exatamente a minha e a sua atenção. Porque nós podemos passar a vida toda, nós podemos viver nossos dias sem simplesmente considerarmos a Deus, sem simplesmente nos voltarmos para Ele, simplesmente voltarmos para os nossos interesses, para os nossos projetos, para tocar a nossa vida, para cumprir a nossa agenda. E quantas pessoas há neste mundo que estão vivendo ou que estavam vivendo dessa forma antes dessa pandemia? Cada um projetando a sua carreira, de como conquistar os seus sonhos, de como fazer os seus investimentos na bolsa, de como fazer as suas viagens de férias. Todo mundo, cada um buscando os seus próprios interesses, e muitas vezes Deus não estava sendo considerado nessa equação. E assim podemos viver, simplesmente como se Deus não existisse. Então, se eu quiser ter comunhão com Deus, eu tenho que ter uma atitude não passiva, de cruzar os braços e simplesmente ficar aqui passivamente. Não, eu tenho que me dirigir, eu tenho que me voltar para Ele. Há que ter da minha parte um desejo, um esforço, uma vontade. O Senhor mesmo, Ele diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, quando você estiver realmente empenhado para ouvir a voz de Deus. Então, é necessário que eu e você tenhamos essa atitude. A W. Tozer, um pastor canadense que viveu na década de 60, ele diz o seguinte: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era mecânica. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Então, é necessário você reservar um tempo para ter essa comunhão com Deus. Então, a minha sugestão, o meu conselho para você é: pague qualquer preço para manter a sua comunhão com Deus intacta. Pague o preço que for para que a sua comunhão com Deus não seja afetada, ela possa ser mantida intacta. Para isso, diminua o ritmo da sua vida. Se for necessário, tire algumas atividades que não são essenciais, para poder esvaziar um pouco a sua agenda e inserir nela tempo para ter comunhão com Deus. Hoje, nós estamos isolados dentro de casa, nós estamos com mais tempo do que habitualmente nós tínhamos. Então hoje está mais fácil a gente ter um tempo para o exercício das disciplinas espirituais. Mas como nós cremos que essa situação, ela em breve, ela vai ter fim do isolamento, e nós vamos voltar à nossa vida, às nossas atividades normais que tínhamos antes. E você pode, para querer tentar recuperar o tempo perdido, o tempo parado, você pode entrar numa roda viva, frenética, de um corre-corre desenfreado para tentar recuperar o que foi perdido. E nisso,
a sua agenda se encher de atribuições, se encher de atividades, que você tenha menos tempo do que tinha antes da pandemia para cultivar a comunhão com Deus. Então, entenda, se você quer ter comunhão com Deus, você precisa dedicar tempo para Ele. Refaça seus compromissos, refaça sua agenda. Gaste tempo nas disciplinas espirituais da oração, da leitura da palavra, da meditação e até do jejum. Ou seja, programe a sua vida de forma a desfrutar dessa comunhão com Deus. Existe uma atitude ativa a ser adotada por você, para que você possa desfrutar dessa comunhão com o Senhor. Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. A comunhão com Deus é que nos dá a base de sustentação, é que nos faz firmar na rocha, para que em meio à tempestade, para que em meio às dificuldades e aos problemas da vida, a gente não desmorone, a gente não vá com o vento, mas que a nossa vida possa ser sustentada. Ela precisa estar numa base sólida. E é a comunhão com Deus que nos faz forte para enfrentarmos todas e quaisquer circunstâncias que a vida nos apresente. Talvez seja por isso, considerando essa frase de Spurgeon que disse que se formos fracos na nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo, que Elton Trueblood disse o seguinte: nas maiores profundezas da vida, os homens não falam a respeito de Deus, mas falam com Deus mesmo. Ou seja, esse momento que nós estamos vivendo não é um momento de simplesmente falar acerca de Deus, falar acerca da verdade, mas é falar com o próprio Deus, falar com a própria verdade. Uma coisa é eu falar acerca da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma coisa é eu me reunir com alguém, ou eu pegar um livro para me inteirar acerca da verdade, acerca de Jesus, falar acerca dele com alguém. Outra coisa é eu falar com ele. Então, ter comunhão com Deus não é falar acerca de Jesus. Ter comunhão com Deus é falar com o próprio Deus, é falar com o próprio Cristo. Então, se você ter comunhão com Deus, não pense que ler um livro cristão ou ler algo sobre Jesus vai fazer com que você tenha comunhão com Deus. Aquilo ali pode lhe municiar de informação, de verdade, pode lhe inspirar até a ter comunhão com Ele. Mas se você quer ter comunhão verdadeiramente com Ele, você tem que ir para a palavra dEle, para a oração. Às vezes, nós arranjamos substitutos. Nós, por exemplo, temos N livros devocionais que a gente lê. Tem inclusive no mercado editorial vários livros em que cada dia você tem uma passagem, tem uma meditação, e muita gente lê aquelas passagens, lê aquela meditação escrita por alguém e acha que pronto, já teve o seu momento com Deus. E não ora, e não lê a palavra. Nada disso substitui a palavra e nada disso substitui a oração. Então, você precisa, nos momentos mais difíceis, buscar e ter comunhão com Deus. A segunda atitude de quem tem uma vida sobrenatural, de que tem uma vida que está acima das circunstâncias, acima dessas situações em que a gente vive, é que essa pessoa, ela vê cada problema como uma oportunidade
para que um milagre aconteça na sua vida. No versículo 3, o Senhor perguntou ao profeta: estes ossos poderão tornar a viver? E veja a resposta do profeta. Ele diz: ó soberano Senhor, só tu o sabes. O profeta, quando ele foi indagado sobre essa possibilidade aqui dos ossos reviverem, ele deu, na minha opinião, uma dupla resposta, uma resposta duplamente sábia. Por que duplamente sábia? Porque, em primeiro lugar, quando ele diz, ó soberano Senhor, ele destacou as infinitas possibilidades que Deus tem quando ele mencionou um dos atributos de Deus. Qual foi o atributo de Deus que ele mencionou aqui? Foi a sua soberania, que Deus ele é soberano, que Deus ele governa, que ele está acima. Então, se Deus está acima, se Deus é soberano, ele pode fazer aqueles ossos reviverem. Se Deus é soberano, ele pode fazer um milagre, porque Deus tem em si o potencial para fazer aquilo que ele quer. A Bíblia Sagrada nos ensina que Deus ele é soberano sobre a sua criação, sobre o destino da humanidade. Pastor, como é que a gente pode ver e reconhecer a soberania de Deus? Primeiro, nós podemos ver a soberania de Deus na sua capacidade de conhecer as nossas vidas, de conhecer os nossos caminhos. Veja, lá em Jó, no capítulo 31, no versículo 4, ele fala: não vês ele, o Senhor, os meus caminhos, e não considera ele cada um dos meus passos? Onde é que está a soberania de Deus? Está em que ele consegue contemplar a minha vida e a sua vida. Que o nosso caminho, a nossa vida, o nosso agir, o nosso caminhar não lhe passam desapercebidos, mas ele contempla, ele sabe. Deus não precisa de câmeras de segurança. Deus não precisa de escutas telefônicas. Deus não precisa de espionar os nossos dispositivos eletrônicos. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece. O salmista diz lá no Salmo 139, antes mesmo que a palavra venha aos nossos lábios, o Senhor já conhece. Então, onde é que Deus é soberano? Primeiro, porque ele consegue contemplar, ver e saber tudo, todos os nossos caminhos. Segundo, Deus ele é soberano no seu entendimento, que é insondável, que está acima de qualquer pensamento humano. No Provérbios, no capítulo 15, no versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Morte e destruição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Ou seja, a vida e a morte estão diante de Deus. Deus sabe tudo acerca delas. E Deus sabe tudo acerca do coração dos homens. Se Deus consegue sondar e discernir as coisas mais secretas da vida e da morte, como é que ele não conseguiria sondar e conhecer o nosso coração? Os mistérios da vida, os mistérios do mundo estão patentes aos seus olhos. No Salmo 147, no versículo 5, o salmista diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento não tem limite. Então Deus ele é soberano, ele não conhece limite, ele sabe todas as coisas.
Pastor, como é que Deus ele é soberano? Ele é soberano no seu poder de dispor da minha vida como Ele quer. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 6, está dito: o Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é o que tira e o que dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Deus tem poder sobre a minha vida. Deus tem poder de me tirar a vida e Deus tem poder de me sustentar a vida. Em tempos de pandemia, em que todos estão tentando se proteger, usando máscara, álcool gel, isolamento social, nós precisamos entender que acima dos nossos cuidados, acima da nossa tentativa de nos proteger, há um Deus que tem poder de dispor da nossa vida, tanto para tirá-la quanto para preservá-la. Deus é soberano, está sobre a nossa vida. E por último, Deus tem controle sobre a sua criação, na sua soberania. Em Isaías, no capítulo 40, no versículo 26, ele diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Olhe para o mundo. Quem criou todo o mundo? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Deus tem controle sobre as estrelas e chama cada uma das estrelas pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Quando Deus chama as estrelas, todo o exército de estrelas comparece ao Senhor. Levantai os vossos olhos ao alto. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair os seus exércitos de estrelas, uma por uma, e a chama pelo nome, por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus, ele via sempre a possibilidade do milagre. Jesus não via as situações das pessoas como sendo definitivas, como sendo inalteráveis. Quando Jesus olhava para uma circunstância, para a situação, ele não olhava para aquela circunstância para aquela situação como uma situação que não pudesse mudar, como uma circunstância que não pudesse sofrer uma intervenção divina. Por isso que Jesus viveu uma vida sobrenatural, porque ele via cada problema como uma oportunidade para o milagre. O Espírito Santo que atuava em Jesus, ele atua em nós. E assim como Jesus, ele considerava cada oportunidade, cada situação como uma oportunidade para o milagre, nós podemos também fazer. Pastor, me dê um exemplo de como Jesus, ele transformava cada situação como uma oportunidade para ver o milagre de Deus. Eu vou lhe dar alguns exemplos. Jesus, ele transformou água em vinho no casamento que havia acabado o vinho. Ele transformou aquela situação como uma oportunidade para o milagre. Jesus, ele produziu uma pesca milagrosa. Jesus, ele libertou o endemoniado na sinagoga. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus limpou um leproso. Jesus curou um paralítico. Jesus curou um inválido. Curou um homem que estava com a mão ressequida. Ele curou o servo do centurião. Ele ressuscitou o filho da viúva. Ele libertou o endemoniado. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus estancou o fluxo de sangue, a hemorragia daquela mulher. Jesus, ele restaurou a visão aos cegos. Ele alimentou 5.000 pessoas, multiplicando pães e peixes. Jesus, ele caminhou sobre as águas. Jesus, ele libertou a filha de uma mulher cananeia. Jesus, ele alimentou 4.000 pessoas. Jesus, ele curou um surdo e gago. Jesus curou um cego. Jesus curou uma criança lunática. Ele providenciou dinheiro do tributo na boca de um peixe. Jesus curou 10 leprosos. Jesus ressuscitou a Lázaro. Libertou uma mulher do espírito de enfermidade. Jesus curou 2 cegos. Ele
curou a orelha do soldado que Pedro havia cortado. Jesus, ele produziu uma segunda pesca milagrosa e finalmente Jesus ressuscitou dentre os mortos. Esses são exemplos claros de que Jesus, ele não via aquela circunstância, aquele problema como uma situação definitiva, mas ele via como uma oportunidade do agir de Deus. Esse momento que nós estamos vivendo hoje, de dificuldade, ele pode se transformar também num momento em que você pode experimentar o agir de Deus, em que você pode experimentar o milagre de Deus. Nós podemos sair dessa pandemia pior do que o que entramos, mas nós podemos também sair dessa pandemia com o milagre de Deus na nossa vida, como uma oportunidade de vermos o agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Você precisa entender e descansar que Deus, ele é soberano. Ande na dimensão do sobrenatural de Deus. E você não vai se deixar impressionar pelo tamanho do seu problema. Por quê, pastor? Porque você sabe quão grande é o seu Deus. Quando você olha ao seu redor, a minha pergunta para você é: quando você olha para a sua família, quando você olha para a sua vida, o que você vê? Você vê situações e circunstâncias como impossíveis de serem mudadas e transformadas? Quando você olha para o seu filho, para a sua filha, você vê aquela situação como sendo a situação definitiva, em que você já tentou, em que você já não tem mais esperança? Com o seu filho, com o seu casamento, com a sua saúde? Uma característica da pessoa que vive uma vida sobrenatural é que ela vê cada circunstância, cada situação como a oportunidade do milagre, do sobrenatural de Deus para a sua vida. Mas como falamos há pouco, o profeta, quando Deus perguntou para ele: poderão esses ossos tornar a viver? Ele disse: Senhor, soberano Senhor, só tu o sabes. Ou seja, ele reconheceu que só Deus tem a resposta definitiva para todos os dilemas humanos. Se você me diz assim: pastor, você tem a explicação do porquê nós estamos passando essa situação? Existe alguém que tem a resposta? E eu lhe diria que não. Nós temos N especulações, nós temos inúmeras tentativas de tentar entender o porquê que a humanidade chegou a esse ponto em que chegou. Mas afirmar com certeza, com 100% de precisão, não há. Não temos essa resposta. Mas Deus tem a resposta. Ele tem a resposta para todos os nossos dilemas. Ele sabe, ele tem os seus propósitos. Isso que estamos passando está debaixo da vontade permissiva de Deus. O que é a vontade permissiva? É aquela vontade no sentido de que Deus permite que a gente passe. Não que Deus obrigatoriamente tenha ocasionado essa circunstância. Não que Deus tenha provocado essa circunstância. Mas que Ele permitiu agir, porque nós estamos debaixo da sua soberania, do seu governo, do seu controle, da sua criação, do universo está debaixo do controle de Deus. Então, isso que estamos vivendo, que estamos passando,
está debaixo da permissão e do controle de Deus. E por isso que só Ele tem as respostas definitivas para os nossos dilemas, para as nossas angústias. Se uma pessoa comum tivesse no lugar dali do profeta, quando Deus perguntou, pode esses ossos tornar a viver? Uma pessoa normal, comum, que vive apenas nessa dimensão do físico, daquilo que os seus olhos veem, daquilo que as suas mãos conseguem apalpar, ela naturalmente dizia, o que eu estou vendo aqui não é de esqueleto, estou vendo aqui um monte de ossos que não formam nenhum esqueleto. Como é que isso aqui, ressequido com o tempo, vai tornar a viver? A pessoa que pega, abre um caixão depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos que o falecido foi enterrado. Está lá só o esqueleto e o resto de cabelo, que o cabelo é a parte que mais demora a se desintegrar. A pessoa olha e diz, porventura pode esse defunto tornar a viver? Naturalmente, a resposta natural a essa pergunta diz, francamente eu não sei. Mas se você pergunta para alguém que vive o sobrenatural, que vive na dimensão de comunhão, de contato com Deus, que ela vê cada situação como uma oportunidade para o milagre, ela vai responder como o profeta respondeu. Ela vai dizer, Senhor, só Tu sabes, eu não sei, mas o Senhor sabe. Em outras palavras, o profeta entendeu que existem questões na vida para as quais nós não temos respostas. Mas, porém, nós confiamos em Deus, independente do problema. Por quê? Porque Ele conhece todas as coisas, Ele tem o domínio absoluto de tudo. Olha o que a palavra do Senhor nos diz lá em Deuteronômio 3:24. Ó soberano Senhor, Tu começaste a mostrar ao Teu servo a Tua grandeza e a Tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra, que possa realizar as obras e os Teus feitos poderosos. Quem há na terra que possa fazer o que Tu fazes, Senhor? 1 Crônicas 29:12 diz que a riqueza e a honra vêm do Senhor, que Tu dominas sobre tudo. Nas Tuas mãos, Senhor, estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Então, entenda que Deus sabe todas as coisas, que Ele tem as respostas para todos os dilemas, porque Ele tem o poder para mudar as circunstâncias, para fazer um milagre em meio às circunstâncias difíceis. Então, eu queria que nessa manhã você confiasse em Deus, que você descanse em Deus, mesmo quando você se sentir tentado a alterar as circunstâncias, mesmo quando você se sinta tentado a dizer, eu vou parar de esperar, eu vou parar de confiar, eu vou dar o meu jeito, eu vou mexer meus pauzinhos. Não, confie em Deus, espere em Deus, porque Ele está no controle, Ele sabe de tudo que se passa na minha vida e na sua vida. Deus não está alheio. Encare essa circunstância que você está passando, encare esse momento, encare essa dificuldade que você está vivendo como uma oportunidade para experimentar o milagre, o sobrenatural de Deus. Diga, Senhor, eu olho para os ossos secos da minha vida e sinceramente eu não sei, mas Tu, soberano Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu podes fazer um milagre no meio desse caos. Seja uma pessoa que vive o sobrenatural. Aprenda a olhar para as circunstâncias ao seu redor e não simplesmente a fazer uma análise de cenários do ponto de vista humano. Pode acontecer isso, isso, isso e isso. Mas se limitar simplesmente às suas possibilidades
ao que a política, ao que os políticos, aqui o mercado financeiro, aqui o seu patrão, aqui aquela pessoa que lhe ajuda pode fazer. Coloque Deus nessa equação. Diga: Senhor, independente das previsões catastróficas, independente da situação política conturbada, independente do caos na saúde, independente de qualquer circunstância ao meu redor, Senhor, eu vou colocar a minha vida e a minha circunstância diante do Senhor, porque eu vou deixar que essa circunstância, que essa situação seja a oportunidade do milagre. Eu preguei alguns domingos atrás sobre Jairo, que a filha dele morreu, e Jairo teve uma atitude. Ele chamou Jesus para a sua casa, chamou Jesus para dentro do seu problema. Chame Jesus para dentro do seu problema, chame Jesus para dentro da sua casa. Coloque essa circunstância difícil da sua vida nas mãos dele, para que aí sim exista uma possibilidade real, uma oportunidade real do milagre de Deus se processar na sua vida. E por último, se eu quiser viver uma vida sobrenatural, eu tenho que ter a primeira atitude de comunhão com Deus. Segundo, de ver cada circunstância como uma oportunidade para o milagre de Deus. E em terceiro, se eu quiser ter a vida sobrenatural, eu não posso me deixar guiar, influenciar pela lógica humana. No versículo 4, então ele me disse, o profeta está falando, que o Senhor disse para ele, que foi que o Senhor disse para ele: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O profeta, ele foi instruído por Deus a fazer algo inusitado e sem lógica. O que foi que Deus mandou o profeta fazer que é inusitado e sem lógica? Foi o profeta falar para ossos secos, como se fossem pessoas vivas. Deus disse: olha, fale para esses ossos aí, profetize para esses ossos e digam: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Vamos e venhamos. Se uma pessoa passa ali, naquele momento, e vê um outro falando com ossos secos, e diz: ossos secos, ouça a palavra do Senhor, a pessoa vai dizer: aquele ali está tantando. Como é que a pessoa está falando com osso? Tem lógica. Exatamente isso. Se você quer viver a vida do ponto de vista sobrenatural, você não pode se deixar guiar, influenciar pela lógica humana. Pastor, o senhor está querendo dizer o quê? Que eu tenho que agora abrir mão do meu raciocínio, do meu pensamento, da lógica, do bom senso? Não. Você tem que usar o seu bom senso, você tem que usar a sua cabeça, porque crer também é pensar. A Bíblia diz, Paulo fala que quando nós vamos cultuar a Deus, nós cultuamos, damos a Deus um culto racional. Eu estou aqui agora falando com você, exercitando as minhas faculdades mentais. Você que está me ouvindo, para que você possa me compreender, você também está exercitando as suas faculdades mentais. Então nós não estamos aqui apregoando a loucura, a falta de bom senso, não. Não estamos fazendo apologia à loucura, à falta de entendimento. O que eu quero lhe dizer
é que uma pessoa que está vivendo a vida sobrenatural, ela não está limitada à lógica humana. Por quê? Porque a lógica humana, ela nos ajuda e nós usamos a lógica, eu diria, que em 99% dos processos da nossa vida, nós estamos agindo com lógica. Alguns nem tanto, né? Não chega a 99%. Principalmente quando se está apaixonado, a lógica não prevalece muito. Não é à toa que existem as chamadas loucuras de amor. Mas dentro das circunstâncias normais da vida, nós estamos usando a lógica na maioria das coisas. Mas nós temos que ter espaço para o ilógico, para o sobrenatural de Deus, porque muitas vezes acontecerão circunstâncias em que a lógica ela vai só até um determinado ponto, em que a lógica não consegue resolver os problemas. E é aí onde entra a fé, é aí onde entra o sobrenatural. Quando aquilo que eu conheço, aquilo que está ao meu alcance de conhecimento e de entendimento, já não são suficientes. É quando o médico diz, olha, a ciência já foi até aqui, não temos mais o que fazer pelo seu ente querido. Agora só um milagre, só o sobrenatural. Então, uma pessoa que vive a vida sobrenatural, ela não se deixa levar pela lógica humana. Ela tem espaço na vida dela para experimentar algo sobrenatural. E é isso que nos distingue. Quando Jesus ressuscitou e ele apareceu para os discípulos, Tomé não estava ali presente. E todo mundo dizendo, olha, Tomé, o mestre ressuscitou, ele nos apareceu. O que foi que Tomé disse? Se eu não o vir com os meus olhos, se eu não tocar aqui nas suas feridas, eu não vou crer. Em outra ocasião, Jesus apareceu e Tomé estava lá. E o que foi que Jesus falou? Tomé, olha aqui, ó, pega aqui nas feridas. Veja aqui, toque aqui em mim. Aí Tomé veio, Senhor, realmente é o Senhor mesmo, o Senhor ressuscitou. E o que foi que Jesus disse? Não sejas incrédulo, mas crente. Você só creu porque você viu, porque você pegou, porque você tocou? Isso não é fé, isso é lógica, isso é constatação. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Meu querido, eu quero lhe dizer nessa manhã, não seja incrédulo, seja crente. Não se deixe guiar pelas análises negativas, não se deixe guiar pelas circunstâncias desfavoráveis. Deixe-se guiar pelo Senhor. Tenha na sua vida e no seu coração muito claro isso. Abra espaço para o sobrenatural. Abra espaço para a fé. A fé, ela não se deixa guiar pela lógica humana, mas a fé abre espaço para o agir de Deus. A Bíblia Sagrada nos exorta a vivermos por fé. Pastor, eu gostaria de ter mais fé. Eu estou meio descrente, eu estou meio abalado, eu estou meio abatido. Então eu quero lhe convidar a examinar comigo um pouco a vida de fé de alguns personagens bíblicos, para que você possa se inspirar nele. Como diz o autor aos Hebreus, essa grande nuvem de testemunhas. Vamos ter o testemunho desses homens, dessas pessoas, para que você possa se estimular. Primeiro, nós temos o exemplo de Noé. Noé foi instruído a fazer uma arca no lugar onde não chovia. Olha a loucura. Deus chega e diz, Noé, eu vou destruir o mundo, constrói um barco, porque eu vou mandar uma chuva tão grande, tão forte,
que vai inundar e vai matar todo mundo. E você precisa entrar dentro desse barco para você sobreviver. E Noé ficou construindo aquele barco, aquela arca, e ele foi motivo de zombaria. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, quando avisado acerca de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Noé não agiu pela lógica humana. Abraão foi instruído a sacrificar o seu filho Isaque. Filho esse que havia sido objeto de uma promessa de Deus. Abraão queria um filho. E o Senhor disse: eu vou te dar um filho. E Deus, após dar esse filho, pede a Abraão que sacrifique esse filho. Tem lógica nisso? Dá para depois tirar? E olha o que é que a Bíblia Sagrada nos diz em Hebreus 11:7. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar dos mortos. Abraão se dispôs a sacrificar o seu filho, sabe por quê? Porque o seu filho havia vindo a este mundo por meio de um milagre. E Abraão entendeu o seguinte: se Deus fez um milagre ao gerar essa criança, e se Deus agora está pedindo para que essa criança seja sacrificada, então esse mesmo Deus que o trouxe à existência pode ressuscitá-lo dentre os mortos. E Abraão então resolveu obedecer, agindo contra a lógica, resolveu obedecer a Deus e sacrificar o seu filho. Foi quando o Senhor disse: não, basta, não precisa sacrificar, porque eu estava só te provando, para que você pudesse demonstrar que você não está agindo pela lógica, mas você está agindo por fé. Por isso Abraão é considerado o pai da fé. Meu querido, obedeça a Deus, mesmo quando a ordem de Deus pareça contrariar a lógica humana. As coisas de Deus são meio ilógicas do ponto de vista humano. A Bíblia diz que eu tenho que dar para receber. Ora, se eu quiser ter mais, eu tenho que acumular e não dar. Mas o Senhor diz: olha, você tem que dar. Dai e dar-se-vos-á. A lógica de Deus diz: quer ser o primeiro? Seja o último. Não tem lógica do ponto de vista humano. Mas quem vive o sobrenatural vive essa dimensão, que não se deixa guiar pela lógica humana. Sócrates, o filósofo grego, ele dizia o seguinte: a única coisa que sei com certeza é que sou ignorante. Eu e você somos ignorantes. E por isso mesmo, por sermos ignorantes no sentido de haver muitas coisas que nós desconhecemos, que nós não temos conhecimento, e daí o fato de sermos ignorantes, não de sermos brutos, que é outra coisa, mas ignorante no sentido de nos faltar o conhecimento. Sócrates disse: olha, a única coisa que sei com certeza é que sou ignorante. Em outras palavras, só sei que nada sei. E talvez seja por isso, considerando essa frase de que sou ignorante, reconheço que não conheço todas as coisas, que não sei, que não tenho todas as respostas, é que Ronald Eyre, ele diz o seguinte: você não pode encontrar conhecimento reorganizando a sua ignorância. Eu não consigo encontrar conhecimento simplesmente trabalhando com a minha ignorância. Eu vou reorganizar a minha ignorância, que isso vai fazer com que eu tenha conhecimento. Não consigo. A ignorância não vai gerar conhecimento.
Trabalhar com a ignorância não vai gerar conhecimento. R.R. Brown, ele fala, em comparação com o perfeito entendimento de Deus, somos como um homem dentro de um barril que olha por um orifício. Imagine uma pessoa dentro de um barril que nesse barril só tem um orifício através do qual ela tem contato com o mundo exterior. O que é que uma pessoa dentro de um barril, dentro de um tambor, que só consegue olhar um pequeno furo para tentar discernir a realidade fora, o que é que essa pessoa vai conseguir entender? Nada. Não vai conseguir perceber quase nada do mundo ao seu redor, porque a sua visão está limitada. Essa é uma boa ilustração do que eu e você podemos saber acerca desse mundo. E se eu tenho pouco conhecimento, se nós somos limitados, nós temos que entender que nem sempre a lógica humana vai conseguir explicação para todas as coisas. Por isso que você não pode depender apenas da sua lógica, apenas do seu bom senso. Você tem que se abrir para a fé, para Deus, porque Ele tem todas as explicações, Ele tem todas as respostas, Ele tem todo o conhecimento. E eu quero encerrar lendo Isaías 55, 8 e 9. O próprio Deus dizendo: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, declara o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vários personagens na Bíblia e também na história cristã andaram com Deus na dimensão do sobrenatural. É possível eu e você hoje vivermos essa dimensão do sobrenatural no mundo tecnológico? É. Como pastor, que nós podemos viver essa vida sobrenatural em meio a esse mundo descrente, incrédulo, cético, em meio a esse mundo secularizado. Como é que nós podemos viver o sobrenatural e experimentar as obras de Deus? Eu quero só recapitular. Primeiro, mantenha intacta a sua comunhão com Deus. Diariamente, desfrute da comunhão com Deus por meio da oração, da leitura da palavra, para que você possa experimentar o agir de Deus na sua vida, para que essa dimensão do sobrenatural esteja aberta, para que você possa viver debaixo de céus abertos sobre a sua vida. Segundo, veja cada problema, cada circunstância, cada situação como uma oportunidade para o milagre, para o agir sobrenatural de Deus. Veja o problema não como um obstáculo, mas como uma oportunidade para Deus se manifestar naquela circunstância e naquela situação. E por último, não ande por vista, ande por fé, acima da lógica humana. Viver por fé é você viver acima da lógica humana. Não abrindo mão do bom senso nem do entendimento, mas você entender que nem tudo se explica pela lógica humana. Porque se você vive na dimensão da fé, se você vive em comunhão com Deus, muitas vezes Deus vai falar coisas e vai te levar por caminhos em que a lógica não vai explicar, mas que a fé vai te dar sustentação para que você possa viver aquela circunstância, aquela situação e passar em meio à crise, à luta e à dificuldade. Nesse momento, mais do que nunca, Deus está nos chamando a manter comunhão com Ele,
a colocar diante dele a nossa vida e as nossas circunstâncias para que ele possa agir e o sobrenatural dele vir. E é que nós possamos confiar nele em meio ao caos e à pandemia. Que não nos deixemos guiar pela lógica, pelas notícias e pelos profetas do caos, mas que nós possamos nos guiar pela fé nele, receber dele, ouvir a voz dele, e assim passarmos por essa circunstância e sairmos do outro lado vencedores. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te leve nessa manhã a viver o sobrenatural dele na sua vida, em nome de Jesus.